Ok, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa unidade 3, onde a gente está batendo um papo e conversando a respeito dos ambientes organizacionais e da administração, certo? A gente, na aula anterior, conversamos e introduzimos ali alguns conceitos importantes sobre o tripé macroeconômico e também falamos um pouco da produção interna do nosso país. E a nomenclatura que damos a isso é o Produto Interno Bruto, mais conhecido aí como PIB, certo? Então, comumente, né, vocês ouvem falar em economia de um país, certo? Ou de uma região, ou de um estado, como sendo o crescimento e a estabilidade ou a recessão econômica. Como é que a gente mensura isso, né? O indicador é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Além disso, nós temos a inflação, as taxas de juros, a balança comercial, né? O próprio câmbio e o nível de emprego e renda, que, de alguma maneira, influenciam bastante as empresas. A gente tem a arrecadação dos impostos e tributos pelo governo e o comportamento do mercado, onde a gente tem alguns fatores econômicos aí, certo? Então, para Silva, em 2005, as organizações devem continuamente monitorar as mudanças dos indicadores mestres da economia. São todos esses que eu acabei de mencionar. De modo a minimizar as fraquezas e capitalizar oportunidades. Então, são dois elementos, fraquezas e oportunidades, são dois elementos característicos de uma análise de ambiente de ordem externa. Ou seja, as mudanças, né, dessas variáveis, a volatilidade que elas têm e o dinamismo, elas, em algum momento, podem influenciar na nossa organização, de forma direta ou indireta, positivo ou negativamente. E, em algum momento, né, sendo isso de forma negativa, nos evidenciar, enquanto empresa ou organização, algumas fraquezas. Isso precisa ser identificado, precisa ser monitorado, certo? E quando essa influência, em algum momento, ela é positiva, a gente passa a identificar algumas oportunidades, né? Então, é importante conhecer o que tem ao nosso redor, enquanto organização. Por isso que essa análise de ambiente externo, aqui mais de ordem macroeconômica, ela é de fundamental importância, certo? Então, é importante a gente lembrar que nós vivemos num mundo onde todas essas variáveis elas são interdependentes, ou seja, elas têm uma interação, mas elas acabam que fazem tem um certo grau de comunicação entre elas e, de forma sinérgica, acaba determinando algumas ações nos ambientes internos, certo? Quer seja um ambiente mais próximo de tarefa, que envolve esses stakeholders, ou no ambiente, no núcleo da empresa propriamente dito, certo? As organizações públicas, certo? Elas são muito influenciadas pelo aumento da renda e a capacidade de consumo da população, tá? Isso está muito ligado à arrecadação dos impostos, tá? E tributos também. E isso tem diferença, tá? Imposto e tributo e taxa de contribuição. Isso conceitualmente tem diferenças, vale a pena vocês pesquisarem, tá? Que são a base das receitas do Estado. Tudo isso é a base de receita do Estado. E aí a gente começa a perceber que a manutenção dos projetos, né, das políticas públicas, das ações que envolvem o governo, seja de ordem administrativa, na área da saúde, da educação, da infraestrutura, tudo isso depende de recursos financeiros, certo? E isso tem uma origem na arrecadação desses impostos dos produtos e serviços. E aí, toda essa comercialização, ela se dá na relação da iniciativa privada com a administração pública, certo? E aí, né, eu falei também sobre o tripé macroeconômico, falei um pouquinho sobre a balança comercial, que em certos momentos pode ocorrer déficit, né, que é a gente ter
uma diferença, né, entre pagamentos e recebimentos. Eu recebo menos e tenho que arcar com mais obrigações. E existem situações que são superavitárias, que é exatamente o contrário da situação de déficit. Tá? Nesse sentido aí, pessoal, a gente traz algumas questões. Tá? Nós sabemos que são vários os aspectos econômicos, todos de suma importância para a vida em sociedade, principalmente nos negócios. Vamos conhecer alguns desses aspectos, tá? Em algum momento, vocês já ouviram falar sobre uma famigerada taxa Selic, né? O que é isso, né? A Selic ela é um indicador, né, que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, certo? E, na verdade, isso é um depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central também, tá? Nessa condição aí, há um processamento que é relativo a esses títulos, principalmente quanto à emissão, ao resgate e ao pagamento dos juros e custódia, certo? Então, essa taxa ela é básica, ela é uma taxa básica de juros no Brasil, é a chamada Selic. Então, é ela que a gente considera, né, uma das mais altas do mundo aqui no cenário nacional, a qual afeta os gastos com investimentos nas organizações e no consumo do mercado, pois ela encarece o crédito e o preço do produto final. Ou seja, a taxa Selic, ela estando exacerbada, ela diminui o poder de compra do cidadão, certo? E diminui, como que diminui esse poder de compra? Ela limita o crédito, certo? Fica mais difícil obter créditos nas instituições bancárias, tá? E o preço dos produtos eles aumentam. Então, é essa taxa, é esse indicador que dita exatamente quando frear o consumo e quando liberar esse consumo para a sociedade, certo? Vocês podem observar nesse dinamismo aí que todo ano a gente observa. Em dados momentos do ano, a gente tem condições de ter mais créditos, comprar mais, parcelar da melhor forma, né? Os créditos têm uma condição mais facilitada para ser menos exigências, né? Isso é para estimular o consumo, certo? Então, quem determina isso é o Banco Central, ele que controla. Uma hora ele libera para ser consumido, para você gastar mais dinheiro, outra hora ele freia, dá uma segurada, certo? Então, tudo isso é para manter as relações comerciais de forma controlada mesmo pelo poder estatal, certo? Então, a taxa Selic ela tem esse papel, tá? De controlar a capacidade de consumo da população. Já nós temos também aí um outro elemento, que são os planos econômicos, certo? E aí, estudando história, obviamente, vocês já ouviram falar nesses planos, principalmente relativo à moeda, né? A moeda nacional, que é o instrumento de barganha, de troca que nós temos, né? É o instrumento de câmbio interno. Então, a gente tem aí, já teve, né, em 1986, o Plano Cruzado 1, em 86 para 87, o Cruzado 2, o Plano Bresser também em 87, já em 89 tivemos o Plano Verão, Plano Collor 1, de 90 para 91, Plano Collor 2, de 91 para 92, e o Plano Real, que está aí desde 94, né? Então, o objetivo, né, desses planos econômicos era controlar a inflação de alguma forma e proporcionar o crescimento sólido das empresas, também do país como um todo e da sociedade. Isso melhoraria, né, dessa maneira, alguns índices de renda e emprego. Então, essa é a ideia, né? Uma vez que você traz facilidades, né, e você valoriza, aumenta o poder de compra da sociedade, isso estimula o empreendedorismo, que automaticamente traz um efeito em cadeia, gera empregos e faz com que as pessoas, de forma cíclica, né, consumam mais. E isso
né, melhora um pouco a situação econômica do país, certo? E aí, um outro elemento que a gente tem é a renda propriamente dita, né? E aí envolve políticas de renda, isso também numa visão macroeconômica, tá? Onde o impacto na economia são enfatizados por um autor aqui, o Greenwald, entre outros autores, de 2004, onde ele considera que as medidas que afetam diretamente os preços dos diversos fatores de produção e dos próprios bens está intrinsecamente ligados com a renda, né? A renda, ela é uma medida que vai afetar diretamente os preços dos diversos fatores de produção e dos próprios bens. Então, se tem um alto poder de compra, né, a sociedade tem uma desigualdade minimizada quanto à renda, né, obviamente isso vai ditar também, vai influenciar na própria produção em si, certo? Então, assim como no exemplo de políticas de renda, teríamos todos os esquemas de congelamento de preços, congelamento de preços e salários introduzidos na economia brasileira nas décadas de 80 e 90, certo? Então, as políticas de renda, uma hora dando possibilidades e outra hora contraindo isso, que traz esse dinamismo na tentativa de melhorar, né, as políticas de forma econômica no país. E aí, o que a gente pode afirmar, né, com toda essa inflexão aqui? Que o aumento ou a diminuição da renda traz reflexos no nível de consumo das pessoas, pois aumentarão ou não a demanda por determinados produtos. Então, se eu tenho renda, eu vou consumir, eu vou gastar, né? Culturalmente, nós não temos assim, pelo menos a grande maioria das pessoas não tem o hábito de poupar, né? De se abster de gastar algo, né? De comprar algo para um momento futuro, para se abster e ter essa condição no momento futuro. E dificilmente isso acontece, né? Então, o aumento ou a diminuição da renda vai afetar exatamente o consumo das pessoas, né? E aí, se a demanda aumenta, a tendência é a organização passar a produzir mais. Entende a relação? Então, se as pessoas estão consumindo mais, as empresas vão produzir mais produtos, vão aumentar a prestação de serviços, certo? E isso vai ser consumido também lá na ponta, nos fornecedores dessas empresas, certo? Então, é um crescimento em cadeia. No entanto, com a oferta maior de produtos, o cliente tem a opção de escolha, né? O que significa que o aumento na renda não é sinônimo de vendas para determinadas empresas. Então, há aí, né, uma certa concorrência, e aí se todo mundo aumentar a produção, obviamente que nem todos conseguirão escoar essa produção, certo? Então, é importante incluir outros fatores para atender a esse mercado, tais como a qualidade dos produtos, a entrega, o atendimento, entre outros serviços. Então, aí, esses elementos últimos que eu comento, são os diferenciais competitivos que as empresas precisam se aprofundar e se destacar para poder escoar a sua produção, certo? E aí, né, acabo de comentar sobre isso, né, já me antecipei aqui ao slide, né, mas o que esses elementos econômicos, como a renda e o aumento do consumo e produção das organizações privadas, têm a ver com a administração pública, né? Então, a gente se questiona sobre isso. E aí, é necessário que a gente se lembre de que vivemos em um mundo onde as variáveis são interdependentes e, dessa forma, as organizações públicas são influenciadas pelo aumento da renda, certo? Não só da renda, mas também do consumo da população. E aí, esses elementos permitem maior arrecadação de impostos, certo? O imposto que é mais arrecadado é o imposto no consumo. Isso a gente chama de imposto indireto. Então, ele é um imposto que está aí para todos, né? Porque todos vão consumir, certo? Todo cidadão vai no supermercado e faz as suas compras
para atender às suas necessidades de alimentação, suas necessidades de higiene, né, as necessidades básicas ali, certo? Então, os impostos inseridos nesses produtos, né, eles serão consumidos, e isso é inevitável, tá certo? Então, com o aumento na renda e na capacidade de compra dos cidadãos, obviamente, se arrecada mais imposto, certo? Então, é essa relação que a gente precisa entender. Esse é o imposto indireto. Aí existe a forma de tributar de maneira direta, né? Um imposto direto, que aí é na renda, através do imposto de renda, né? No patrimônio, se você tem carro, você paga o IPVA, se você tem uma casa, você paga o IPTU. Então, existe a forma de imposto direto e o indireto, que é no consumo, principalmente, certo? Então, esses elementos vão permitir uma maior arrecadação de impostos e tributos, que são a base das receitas do Estado e das empresas públicas. E aí a manutenção dos projetos e as ações na administração pública, seja na área administrativa, na saúde, na educação, na infraestrutura, vão depender desses recursos financeiros que têm sua origem na arrecadação de impostos e de produtos e serviços comercializados pela iniciativa privada, certo? Então, essa é a influência, essa é a relação desses elementos aqui nesse questionamento, tá certo? E aí a gente se pergunta, né, o que significa, então, o aumento das importações, tá? Que é um outro elemento que está ali ligado à balança comercial, né? A balança comercial é a relação das importações com as exportações, né? O que se vende de dentro para fora, o que se compra de fora para dentro. Então, aumentar as importações vai significar que os produtos nacionais passam a disputar espaço com esses produtos importados. Ou seja, o consumidor ele vai ter a possibilidade de escolher isso, né? E, por hora, vai optar pelo produto importado. E aí o que vem ocorrendo no Brasil, né, com mais intensidade, depois da abertura econômica em 1990, no governo Collor. O governo Collor possibilitou, né, que outros países pudessem comercializar com o Brasil e trazer produtos, né? Consequentemente, a gente ter produtos de outros países, produzidos em outros países aqui dentro, né? E isso aumentou principalmente, transformou, né, o consumo do brasileiro na área automobilística, principalmente, né? Então, isso é um fato histórico. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que uma das contribuições positivas do governo Collor foi essa abertura econômica, possibilitando, né, trazer mais diversificações de produtos e fazendo com que o produtor interno trabalhasse o seu diferencial competitivo para poder justamente competir com esses produtos importados. E isso aumentou, de forma de cadeia, a qualidade dos produtos e dos serviços prestados. Certo? E aí, né, uma outra questão, né, a respeito, né, ainda nessa linha macroeconômica, né, do envelhecimento da população, que vai exigir um novo tratamento por parte das empresas, sejam públicas ou privadas, e dos administradores. Então, a gente está hoje, né, num momento onde a nossa população está numa idade produtiva, né, que é ali entre, a grande maioria, né, entre 25 e 45 anos. Né? Só que o tempo vai passando, né, e a taxa de natalidade vai diminuindo, então essa idade produtiva tende a se extinguir com o passar de algumas décadas aí. E isso é preocupante. Por isso que colocou em discussão a reforma previdenciária, né? Porque, imagine vocês, hoje o formato que nós temos, né, hoje não mais, né, ainda tem, mas com uma intensidade menor, né, com uma incidência menor. Mas quem está em idade produtiva, quem está trabalhando, acaba arcando com a aposentadoria de quem já contribuiu, de quem já trabalhou. Né? É como se fosse um esquema de pirâmide. Né? Então, você não trabalha agora e o imposto que você paga é para segurar a sua aposentadoria, mas sim para assegurar a aposentadoria de quem já está aposentado. E aí, você, enquanto jovem em idade produtiva,
né? Quando você passar para uma idade não produtiva e tiver que se aposentar, você não vai ter esses jovens trabalhando para poder sustentar a tua aposentadoria, por conta da queda da taxa de natalidade, e o país naturalmente vai envelhecendo, entende? Então, um dos fatores é exatamente isso, para se pensar na reforma da Previdência, tá? E também em outras situações, até mesmo de estrutura de país mesmo, de todo o cuidado que tem que se ter, certo? E aí, falando especificamente, né, dessa situação no órgão público, por exemplo, né, o órgão público precisa se adaptar a novas práticas, como, por exemplo, mudanças na sua estrutura física, de prédios para atendimento dos idosos, serviços específicos, né, para essa camada da sociedade, em áreas como saúde, bem-estar e demais investimentos precisam acontecer, né, para atender à grande demanda futura, certo? E aí, por isso que é preciso incentivar, né, as pessoas terem filhos, por incrível que pareça, né, para que a gente tenha uma ordem cíclica das coisas, né, e que possamos dar continuidade, né, e mantermos a idade produtiva em atividade sempre, né, porque hoje eu estou em idade produtiva, eu estou aqui trabalhando, estou aqui lecionando, né, mas futuramente, daqui a algumas décadas, em razão da idade, do cansaço e do desgaste natural do corpo, do ser humano, fica impossibilitado de fazer isso, né? Então, outro precisa vir e dar continuidade, certo? Então, uma vez que não nascem, né, novos membros da sociedade e não passam pela idade educacional e se torna plenamente capaz e produtivo, né, obviamente que se estagna apenas na velhice do país. Isso não é positivo, certo? Porque uma série de mudanças, série de gastos precisarão acontecer, uma série de investimentos, e às vezes não se tem condições para isso, certo? Então, essa é uma preocupação importante, tá? E aí, com o crescimento previsto, né, pressupõe-se a necessidade de ampliação dos serviços. Como você acredita que isso possa se dar, né? É uma questão aí. Então, como que a gente, né, começa a fazer esse tipo de análise, né? A gente tem fatores tecnológicos, que são outros componentes importantes dentro do macroambiente da organização, tá? O desenvolvimento tecnológico, na verdade, os desenvolvimentos tecnológicos, no plural mesmo, né? Podem influenciar o uso do conhecimento e de técnicas da organização na produção e de produtos e serviços e na realização de outros trabalhos da organização. Então, a tecnologia ela pode também resolver esse problema do envelhecimento do país, né? Porque algumas atividades passam a ser mais autônomas, né, e automáticas. E aí não precisa de alguém em idade produtiva para poder executá-las, certo? Então, a tecnologia está sempre aí no sentido de contribuir para esses problemas, né, que algumas nações têm. Maravilha. Agora, a gente fala um pouquinho da questão micro, né? A gente adentra um pouco mais nas relações dentro do ambiente de tarefa, onde estão os stakeholders e essa relação com a empresa propriamente dita. Aqui, essa figura, ela traz aqui uma representação, né, da relação dos atores, né, que interagem com a empresa. Aqui, de um lado, a gente tem os clientes, do outro lado, a gente tem os fornecedores, certo? E essa relação, ela é de mão dupla, né, uma via de mão dupla. A empresa, ela possui uma base de dados central, correto? E, através desses dados, que se transformam em informações, é que eu consigo tomar algumas decisões para fortalecer essa relação com esses parceiros, os fornecedores e os clientes, certo? E aí, essa base, ela gera alguns relatórios, né, de ordem financeira e de controle, de ordem de manufatura, né, de produção propriamente dita, também quanto ao gerenciamento dos materiais e ainda a respeito dos próprios recursos humanos, quanto aos funcionários e seu comportamento junto à empresa.
Gera dados com relação também a serviços que apoiam, né, a atividade finalística, e quanto também a atividade finalística aqui, mais voltada para a venda e a distribuição dos produtos, certo? E aí, a produção, ela gera um impacto, né? Impacto este que, sem o controle das suas causas na sua natureza, pode ter um efeito reverso aí, tá? O meio ambiente, ele reage causando problemas, muitos deles até irreversíveis às empresas. Não só as empresas, também a governo, a sociedade, isso de forma geral, certo? E aí a gente pode trazer alguns exemplos, né? A gripe aviária, por exemplo, né? O degelo na Antártida, efeito estufa, o aquecimento global, poluição de água e solo, extinção de plantas e animais, dentre outros. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Que além da gente ter aquele fator do envelhecimento da população e a influência dele nos ambientes internos, né, e de tarefa, isso de forma macro, né, enxergando a influência do macro no micro, a gente tem as questões ambientais também, né, que também vão trazer em algum grau, né, alguma influência, e que vai ditar também as ações da finalidade das organizações, tá certo? Então, o cuidado com o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, né, o papel e a responsabilidade quanto a esse aspecto, se faz necessário o administrador observar, correto? Então, nesse sentido, a gente traz aqui um quadro, né, sobre uma análise, né, comportamental quando se fala em meio ambiente. E aqui algumas dissonâncias se apresentam, tá? Aí eu vou citar aqui um exemplo aqui, quanto à intenção e o hábito em si, que aí já demonstra um certo grau de hipocrisia também, né? Por exemplo, a intenção é de separar o lixo para a reciclagem, que é uma obrigação na sociedade. Então, 92% das pessoas, né, dessa pesquisa aqui, acaba tendo isso como um fator de intenção. Mas o hábito, né, de 61% das pessoas entrevistadas, é que na minha casa eu separo o lixo para a reciclagem, certo? Então, apenas, de 92 que entendem isso, apenas 61% faz, certo? Então, pilhas e baterias são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. 85 pessoas entendem isso e têm isso como intenção, mas apenas 32% jogam as baterias usadas no lixo comum. Na verdade, ainda isso aqui é negativo, ainda 32%, que é um quantitativo alto, jogam baterias usadas em lixo comum, certo? Desses 85, né, apenas 53, né, por cento realmente faz a separação das pilhas e baterias, o que é pouco ainda, né? Pirataria é um crime contra a indústria e contra a sociedade. 68%, né, entendem isso e intencionalmente são contra, mas apenas 30% nunca compraram um produto pirata. Certo? Então, são algumas dissonâncias entre a intenção e o hábito propriamente dito, tá? Beleza. Então, o meio ambiente, certo? A questão do envelhecimento da população, fatores como renda, né? A própria balança comercial, taxa de juros, tudo isso está no ambiente macro, né? Agora a gente adentra um pouquinho falando sobre o ambiente de tarefas, tá? E o que é o ambiente de tarefas? Nada mais é do que fatores que interagem diretamente com a organização, com clientes, concorrentes, agências reguladoras, grupos de interesse espacial e fornecedores. Interesses especiais, tá? E fornecedores. No caso das organizações públicas, os concorrentes não se fazem presentes, óbvio, né? E os clientes são os cidadãos atendidos, tá? Muito bem. E aí a gente traz aqui a diferença entre o ambiente geral e o ambiente de tarefas, que é o que o ambiente geral é o limite onde todas as organizações atuam. Já o ambiente de tarefas é aquele mais imediato, no qual uma organização específica deve operar. Aqui a gente traz uma observação quanto aos clientes, né, sendo usuários dos serviços públicos atendidos,
e que são a razão de ser das organizações. Todas elas são, sejam públicas ou privadas, devem oferecer ao cidadão produtos ou serviços de qualidade, respeitá-los e atender à sua necessidade e desejos com ética. Na administração pública, os cidadãos atendidos são considerados na definição das políticas e práticas das organizações. Então, o cliente, né, ou seja, o cidadão, consumidor de serviço público ou cliente de uma empresa, precisa ser observado, principalmente nas questões comportamentais, para as empresas que visam lucro, para que observe o que seria um diferencial competitivo, o que atrairia esse cliente a consumir mais e melhor na sua empresa, e para o serviço público, né, que é um papel ético, né, da organização pública e seus servidores, prestar um atendimento de qualidade, uma vez que se paga imposto para se obter esse tipo de tratamento e de atendimento, certo? O microambiente, né, agora adentrando ainda um pouco mais naquelas camadas que a gente viu na figura, estudar o microambiente implica em analisar os fatores que sofrem um controle mais direto da organização, tais como estrutura organizacional, recursos humanos, proprietários, administradores, diretrizes, tecnologias e culturas. Então, o microambiente ele tem algumas nuances próprias, né? Cada empresa tem o seu de forma específica. Então, a estrutura da organização vai depender da finalidade dela. Os recursos humanos, eles são escolhidos, selecionados, né, recrutados e passam por um processo de desenvolvimento de acordo também com a finalidade. Os proprietários, né, eles desenvolvem o seu papel ali e a sua participação também com base nessa finalidade, assim também como os administradores que vão proporcionar e possibilitar a elaboração das diretrizes para o alcance dos objetivos de acordo com a finalidade e utilizarão a tecnologia para isso, tá? E a cultura, ela se desenvolve também em razão dos atores envolvidos e também da finalidade da organização, certo? Aqui a gente tem, né, uma observação de um autor, né, o Chen, que faz ali uma citação do trabalho de Maximian, e afirma que a cultura é a experiência que um grupo adquire à medida que resolve seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funciona suficientemente bem para ser considerada válida. Essa é uma observação interessante sobre a questão da cultura organizacional. E aí a gente observa, né, que elementos do ambiente interno interagem a partir da estrutura da organização, né, a estrutura física mesmo e a estrutura, né, de pessoas ali desempenhando determinadas funções. Então, logo, as pessoas são alocadas em setores para exercer suas funções, os administradores gerais são nomeados para dirigir as organizações, normalmente na alta direção, e a tecnologia é utilizada em cada setor e tarefa, como o uso de computadores nos escritórios e no departamento de produção e operações. Então, aqui está fazendo a relação, né, entre esses elementos que são princípios para a atividade interna, né, nas organizações, e aí traz a influência destes com os resultados, né? Então, a gente tem os administradores, que têm um papel importante, e vai dirigir, vai organizar, certo? A tecnologia que vai ser utilizada em cada setor e tarefa para otimizar os resultados, certo? E também trazer mais eficiência, né, nas atividades como produção e operações. Então, essa parte aqui, eu encerro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até a próxima.